Amigo, amiga, estamos aqui mais uma vez com o programa Encontros com a Vida pela GRTV. Mais uma vez, muito obrigado, Rossano, por esse convite, por esse programa maravilhoso, cada dia que se passa, mais audiência. Agradecidos estamos também pelo pessoal da GRTV, do estúdio. Rossano, queria que você deixasse uma mensagem de boas-vindas nesse programa. É uma alegria, queridos telespectadores, novamente aqui, vários companheiros nos enviando mensagem, dizendo que estão acompanhando semanalmente as nossas abordagens à luz da doutrina espírita. É uma oportunidade, né? Diante de um mundo tão turbulento, tantas dificuldades, tantos problemas, a doutrina espírita é o consolador enviado, essa mensagem, esse bálsamo de paz, de serenidade, de consciência que o mundo precisa, para compreender por que estamos na Terra, o significado da nossa vida na Terra. Então é com grande alegria, com grande satisfação que eu e Marcelo estamos aqui toda semana na GRTV, no nosso programa Encontros com a Vida, e envie, né, Marcelo, a sua pergunta, a sua participação, para que possamos ter sempre esse material de análise conectado à realidade, à busca de cada um dos nossos irmãos. Queríamos agradecer as pessoas que mandaram as perguntas e dizer que o programa é de vocês. Então nós, em conversa, né, Rossano, mudando até nosso traçado do programa, que antes nós trazíamos um tema para ser debatido à luz da doutrina espírita. Mas agora nós estamos respondendo as perguntas, né, Rossano? Então, fique à vontade para mandar as perguntas para nossos contatos. Enquanto tivermos esse material, essas perguntas, nós vamos trabalhar em cima desse material, né? Uma hora ou outra a gente traz uma abordagem, prepara algo a mais, né? Mas essas perguntas são muito importantes. Todas as perguntas têm a ver com a nossa evolução, têm a ver com o cotidiano. Leonardo Boff, um teólogo católico que respeito muito particularmente, diz que a verdadeira espiritualidade deve estar conectada à realidade. Não pode ser distante da vida real, do cotidiano das pessoas. E essa é a proposta espírita. Não separar religião de espiritualidade. Onde estivermos, somos a igreja. Não vamos à igreja, né? A gente pode ir a um templo religioso, mas a igreja é composta por todos os seres que estão na busca da espiritualidade. Então, onde estivermos, ali devemos viver a espiritualidade com os pés no chão, ainda que o pensamento busque a luz das estrelas. É muito interessante, Rossano, não sei se você percebe a mesma coisa, o tempo é tão curto, né? Eu estava vendo os noticiários hoje, queria que você deixasse uma mensagem, você falou aí desse mundo turbulento, esse feriado prolongado que está vindo agora, e eu estava vendo na cidade de São Paulo, tantas pessoas saindo nesse feriado, você deixar uma mensagem, esses condutores, esses jovens. O trânsito hoje mata mais do que o câncer e a AIDS juntos. E o trânsito nós observamos que tem sido um espaço onde as pessoas colocam para fora os seus conflitos íntimos. Pega um carro, uma máquina com um poder de destruição muito grande, né? E a pessoa sai em alta velocidade, às vezes não está bem. Então nós devemos ter essa consciência, porque na lei de causa e efeito nós respondemos por tudo aquilo que fazemos. Não é castigo divino, é a lei automática, é a lei divina, permitindo que cada um colha aquilo que semeou. Então, para ir para um feriado, para de fato descansar, ter paz interior, não precisa sair num carro correndo demais, colocando a nossa vida e a vida de outras pessoas em risco. Busquemos a paz. Normalmente a gente sai muito para fora em busca da felicidade. Deveríamos buscar mais dentro de nós para que as viagens sejam feitas em clima de paz. O que modifica o estado íntimo não é tanto o local onde nós estamos, mas como nós estamos naquele local. Então pensemos, né, porque os Espíritos têm dito que 1 segundo de deslize, de vacilo, pode gerar séculos de dor. Não é o segundo em si, é o desdobramento de todo aquele processo. Então que tenhamos muita prudência. Vamos sair de casa? Façamos a nossa prece. Independente da sua religião, daquilo que você acredita, mas acreditando numa força superior, Deus, Pai, Inteligência Suprema, Alá, Jeová, Javé, uma inteligência que conduz todas as coisas, eleva o pensamento, peça serenidade à alma, para que possamos caminhar de forma mais consciente e naturalmente de forma mais responsável. Lembremos da fala do nosso querido amigo Raul Teixeira, que nós mandamos um grande abraço em sua recuperação, orador espírita.
pensar, e depois? E depois? O Camilo, certa feita, ensinou ao Raul, né? Antes de qualquer atitude, perguntemos-nos, e depois? Depois dessa atitude, depois de andar a 140 por hora, depois de cortar naquela curva, depois de tomar tal atitude precipitada, e depois, como estaremos? Estaremos em paz ou estaremos complicados? Então vale a pena pensar. Perfeito. Então, atendendo nossos telespectadores, a primeira pergunta é de Bebel Maia, de Espera Feliz, Minas Gerais, nossos agradecimentos. Querido amigo, gostaria que falassem sobre a questão da anencefalia, a visão espírita sobre esse assunto. Bebel, nosso carinhoso abraço a você, né, companheira de ideal espírita, a sua mãe também. Nós já abordamos num programa anterior, de forma mais ampla, o tema do aborto dos anencéfalos, né? Você vai poder pesquisar no próprio site da GRTV e encontrará uma abordagem, mas vamos dizer um pouquinho, novamente, mais alguma coisa a respeito do tema. O anencéfalo é aquele feto que entre o 16º e o 26º dia de gestação desenvolve vamos dizer que uma anomalia na formação do cérebro, né? E agora a Justiça Brasileira acaba de autorizar o aborto do anencéfalo. É muito lamentável, porque só há uma situação em que o aborto é legítimo do ponto de vista espiritual, moral, segundo os Espíritos, em O Livro dos Espíritos. Quando a vida da mãe está em risco. Então, entre a vida da mãe e a vida do feto, vamos privilegiar, a medicina deve privilegiar a vida da mãe. Em nenhuma outra situação o aborto deveria ser realizado. E hoje, além dessa situação, já amparada por lei, o aborto pode ser realizado quando a mulher é vítima de estupro e agora também quando o feto é portador da anencefalia, dessa má formação cerebral. Para nós espíritas, temos a ciência de que o espírito necessita renascer naquela condição. Eu gostaria, se você me permite, Marcelo, me veio agora à mente a lembrança de um caso recente, narrado por uma companheira de ideal. Uma jovem solteira engravidou-se e nos primeiros exames, de alguma forma ali, constatou que o feto era portador de anencefalia. E ela, mesmo solteira, mesmo ciente daquele processo, ela decidiu levar a gravidez até o final. Uma tia dessa jovem era espírita e a tia orientou-a, falando que para aquele espírito era algo significativo, que ela tivesse paciência, que orasse a Deus, que havia ali um ser vivo, um filho de Deus, numa limitação, mas que para ele era importante e que para ela também, a mãe, poderia ser importante, dependendo da forma como ela acolhesse aquela experiência. A jovem decidiu, a detalhe, antes um médico propôs o abortamento. Um médico próximo dela propôs o abortamento e ela negou. E o tempo passou, nasceu a criança anencéfala e veio a desencarnar. E a tia, portadora de uma mediunidade singular, pôde no hospital ouvir o espírito dizendo, agradecendo a ela, agradecendo a jovem por ter podido renascer e ficar algum tempo depois, porque ele necessitava daquela experiência e que ele já tinha sido abortado 2 vezes antes, porque nas 2 reencarnações ele também trazia essa anomalia, essa limitação física, e as 2 mães anteriores não o aceitaram. Mas era uma necessidade espiritual dele. Ele precisava daquela experiência, porque há mecanismos profundos no ser espiritual, e ele, nascendo naquela condição, ele pode estar espiando uma energia deletéria, um processo, um conflito interno que está ali, vamos dizer, cristalizado. Então ele estava agradecendo. Agora, com a consciência lúcida, ele já pôde agradecer a Deus pela oportunidade de ter renascido e vivido algumas horas, e a mãe, que permitiu que ele passasse por toda a gestação e fosse beneficiado por aquela experiência. Então me chamou muita atenção isso. Sandra, é muito enriquecedor, ampliando esse conhecimento sobre esse caso, e eu também queria tirar alguma dúvida, que esses espíritos pedem o tempo todo para vir, né, de alguma forma reparar algum erro do passado, e automaticamente vem trazer luz
para esse lar, parece um elo, uma ligação entre as pessoas que às vezes estão tão separadas, é por aí. Sim, mesmo? É por aí. E tem um elemento muito interessante, Marcelo. A gente olha o espírito, mas ninguém se compromete sozinho, como ninguém se liberta sozinho. Há sempre uma equipe envolvida. E muitas das vezes a própria mãe que está ali vivendo a situação, de alguma forma, colaborou em outros tempos para que aquele espírito chegasse naquele desequilíbrio, renascesse daquela forma e tenha a oportunidade de ajudá-la agora a reparar, a reequilibrar-se, a reajustar-se perante as leis divinas. Então não é apenas o espírito. Esse espírito vai trazer luz também para outros que estão ali dentro do processo. Todo desse lar, da família, sem dúvida alguma. Esse conjunto, despertando ali o sentimento de amor, de doação, né? E todo um trabalho espiritual naquele grupo familiar. Perfeito. A segunda pergunta é nosso agradecimento à telespectadora Elisângela Cerquida de Lima, de São Paulo. Ela até itemizou aqui, colocou no item A: por que será que os educadores de hoje, pais, mães e professores, ainda não perceberam que as crianças que estão nascendo não são mais aquelas de antes? Eram fáceis de orientar. Pois é. Nós lidamos com isso. Lidamos com essa realidade, Elisângela, né? Elisângela, lidamos com essa realidade todo santo dia. Então a gente tem visto muita criança que de fato com alto potencial, mas pedindo às vezes pelo amor de Deus limites. Então a gente tem falado das crianças índigo, das crianças cristal, é no singular mesmo que se tem falado e não cristais, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, a gente brinca, para não confundir uma criança índigo com a criança índio, com respeito e carinho aos índios. É apenas uma forma de dizer que a gente não pode confundir, até porque os índios não têm culpa de nada e foram muito mais sacrificados no Brasil, né? Mas a gente tem que ter muita atenção. Ah, meu filho, ele é assim mesmo, ele é rebelde, é porque ele é um espírito iluminado que está vindo para ajudar a Terra. Muita atenção. De fato, tem chegado espíritos muito evoluídos para ajudar a renovação do planeta. Mas, particularmente, à luz do conhecimento espírita, eu não penso que um espírito realmente elevado vá vir para complicar a situação ainda mais. Ele tem que vir com um nível de serenidade, senão ele vai ajudar como? Então, de fato, há esses espíritos chegando, espíritos mais avançados, que têm uma visão mais lá na frente, que percebem a mentira, né, que tem uma visão muito aguçada da realidade. Mas eu penso o seguinte: todos eles, espíritos difíceis ou espíritos mais esclarecidos, nós pais e professores temos um alto nível de compromisso com eles para desde muito cedo apresentarmos diretrizes seguras de renovação moral, de caminhada consciente e espiritual. Então nós nem podemos adotar um extremo de achar que são espíritos do alto, reencarnantes, e que nós estamos errados, né? Não estamos dando condição para eles progredirem, né? Não, nós vamos fazer a nossa parte. Não podemos também deixar que esses espíritos, não deixar a manifestação deles, ou seja, ter uma metodologia muito fechada, porque eles são questionadores. Né? A criança índigo, ela é questionadora, ela quer saber. Então nós temos que ter material para oferecer. Nós temos que ter uma abertura para o diálogo. Eles não aceitam imposições. São espíritos de fato que vêm com uma clareza mental. Mas em alguns pontos a gente tem que ser firme. Porque a gente tem que apresentar, olha, você está questionando e tal, mas há direitos e há deveres. Na verdade, minha irmã, não há fórmula. A fórmula é essa. A proposta é: cada espírito tem a sua necessidade. Porque há espíritos com nível de intelectualidade fantástico, mas moralmente nem tanto. Então a gente tem que, com essa consciência espírita cristã, olhar para esses espíritos que estão chegando, diagnosticar o que eles têm a oferecer, mas também o que eles precisam, para que eles se socializem. E achar são espíritos de luz, nós, os pais, os professores que estamos equivocados, e eles vão fazer o que eles acham que devem. Não, é sempre uma partilha. Porque se um espírito não tiver no bojo da sua vivência a humildade, que elevação tem esse espírito? Então ele tem que estar aberto também à aprendizagem. É um tema muito amplo, né, Marcelo? O nosso tempo é muito curto. E o nosso tempo é muito
curto e não dá para generalizar, minha irmã. Mas podemos afirmar que desde a década de 80, segundo psicólogos norte-americanos, e agora segundo muitos médios, tem renascido na Terra crianças avançadas, mais evoluídas, que estão sendo chamadas de índigo e cristal. Inclusive tema de uma novela agora, tem uma jornalista numa novela fazendo uma investigação sobre isso. Particularmente como psicopedagogo, eu não sou a favor dos rótulos, não. Esse negócio de índio, cristal, não. Nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos. Porque se a gente começar a rotular, vai ser um problema, né? Vai achar que é cristal e o cristal vai quebrar, né? Então a gente tem que ter esse pé no chão e observar quem são nossos filhos. Sabemos que eles são espíritos, estão trazendo alguma bagagem. O que trouxerem para ajudar, bem. O que precisarem modificar, vamos colaborar. Só concluindo nesse primeiro bloco, a nossa irmã Elisângela Cerqueira de Lima, de São Paulo, a família ainda é a base de tudo, né, Rosana? É a base, porque ninguém tem certeza absoluta da condição desses espíritos. Então, se a gente não colocar Jesus, a proposta do Evangelho, dentro do lar, essas são as diretrizes para a nossa vivência. Seja você um espírito de alta envergadura, ou seja você um iniciante no reino hominal, essa é a diretriz. Vamos meditar junto, crescer juntos. E os espíritos de fato evoluídos são abertos à aprendizagem sempre. Então vamos atentar para isso. É claro que nossas escolas vão ter que atinar, por exemplo, para as habilidades nas artes, que nossas escolas são muito fundamentadas no intelecto. Português, tecnicismo, né? Português, matemática, química, física, geografia, ciências e as artes. E são espíritos que trazem uma experiência, às vezes, muito rica. E a escola vai ter que ampliar a possibilidade, a área, o campo de ação, para que esses espíritos, enquanto crianças e jovens, possam se manifestar. Grandes pintores, musicistas, artistas, né? Esportistas, com as inteligências múltiplas aí avançadas, e a escola vai ter que se adaptar para atender. Porque um detalhe, eles trazem uma energia fantástica. Eles têm muita energia. E se não tiver um lugar, uma forma de canalizar, essa energia pode complicar. O nosso tempo está acabando, né, Marcelo? Mas a gente continua, não é isso? Quero dizer a nossa querida irmã Elisângela que no segundo momento estaremos aqui respondendo as suas outras perguntas.